vestiário esperando a aula do filho terminar. Aí eu cheguei e falei, oi, tudo bom? Elas foram super simpáticas, oi, tudo bem, e você? Sentei. De repente chega uma outra mãe pra levar o filho pra aula, que inclusive a aula era junto com a do meu filho. Aí ela falou oi pras duas que estavam sentadas e as duas não responderam e começaram a rir. Eu falei, nossa, que grossa. Aí eu falei, bom dia. Nisso, a mãe saiu do vestiário, mas ela ficou nessa parede aqui do lado de fora, que dá pra ouvir. E falaram assim, esse daí não deve ser mãe, deve ser babá. Eu falei, o quê? Em pleno século XXI eu escutar uma coisa até não é possível. A mulher também escutou, entrou com tudo e falou assim, o detalhe, o marido de uma dessas vestiárias também entrou, porque pensou assim, vai dar rolo. A moça olhou pra ela e falou assim, eu acho que você não sabe quem eu sou, porque no caso eu sei quem você é. Mas o que tá acontecendo? Parte 2, Instagram e TikTok. Foi traída, que disse que tinha sido traída por aquela mulher que é muito... tava lá dentro do vestiário infantil. Ela foi dar um abraço na outra. E aí todo mundo tentando separar o abraço, o marido entrou no meio e falou, olha, o que tá acontecendo aqui? Ela falou, o que tá acontecendo é que eu vi a sua esposa saindo com o meu marido daqui da academia e eu fui atrás dos dois. E o lugar que eles foram foi assim bem comprometedor, sabe? E aí a moça falou que era mentira, só que a esposa tinha fotos e mostrou fotos naquela hora pra todo mundo que tava ali, deles entrando e saindo desse lugar comprometedor. A moça teve a cara de falar que ela estava de Uber e o Uber errou o caminho e por isso entrou lá. Estamos de encher bexigas de água e jogar na casa do vizinho, que é uma casa abandonada em teoria. Só que aí, a hora que eu joguei, a minha pulseira foi junto. Fui buscar a minha pulseira até que nós ouvimos um barulho vindo do segundo andar. Bem-vindos ao quadro segundo andar dessa casa. Nós decidimos ir embora? Não, nós decidimos subir o segundo andar pra ver o que tinha lá. Afinal, a gente nunca tinha ouvido nenhum barulho vindo dessa casa. A gente já sabe que ela não tá abandonada, né? Em um tom bem grosseiro, nós escutamos uma voz de um homem que falou para nós sairmos de lá e nunca mais voltar. Ficamos observando a casa até que de noite esse homem saiu de lá, então nós decidimos entrar pra ver o que ele estava escondendo lá dentro. Muito seguro que vocês fizeram, né? Sendo cuidados naquele lugar. Até que entramos no segundo quarto, ligamos imediatamente para que não eram tão bem cuidados assim. E alguns estavam até dormindo. Tinha um cheiro muito forte naquele lugar e esses cachorros estavam sendo comercializados. Quando eles ouviram o barulho desse moço voltando para essa casa, um deles teve a ideia de colocar uma escada do lado de fora antes de entrar na casa. Então eles conseguiram pular a janela, descer e voltar para a casa dele. Só que o moço viu, tirou todos os cachorros de lá e quando a polícia chegou já não tinha nenhum cachorro mais. Mas eles tiraram fotos do lugar, fotos do cara. Aí a moça me contou que esse cara foi pra delegacia, mas que pouco tempo depois ele estava solto. Ele não continue fazendo o que ele estava fazendo, né? E os cachorrinhos, eles foram todos pra adoção. Entrou numa loja de roupas em um mês e no próximo mês ela estava de BMW. Onde que é essa loja? Só pra eu saber pra entregar currículo. Bem-vindos ao quadro Histórias Maravilhosas que vocês me contam. Vendedora comissionada em uma loja que tinha acabado de abrir na minha cidade, minha pequena cidade de 10.000 habitantes. Fiquei muito feliz por ela e por mim, porque agora poderíamos ir a um show numa cidade vizinha. Então ela me disse, sábado eu trabalho. Que menina trabalhadeira, né? Trabalha até sábado. Uma mensagem pra ela pedindo emprestada a chapinha do meu cabelo. Ela não leu, mas eu mesmo assim decidi ir lá na loja um pouquinho mais cedo, antes de terminar o expediente. Amiga, e ela disse, pode entrar lá no fundo, ela tá lá. Quando eu cheguei no estoque da loja, eu percebi o que realmente ela estava fazendo para morte, sabe? Com o dono da loja. Só que a loja era da esposa dele, o que agrava mais a situação. E os dois juntos estavam tirando. Mas a família dele, em geral, é muito rica e tem empreendimentos aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então ele presenteou a menina com uma BMW. Porque convenhamos, né, gente? Trabalhou um mês de vendedora, sem experiência e ganhando comissionamento, não sei se é possível comprar um carrão dele. Mas como eu sei das condições pra ela ganhar esse carro, acho melhor eu ficar aqui em São Paulo mesmo. Comecei a sentir um cheiro muito forte de menta dentro do carro. Tinha umas balinhas, muita balinha de menta no carro, então eu pensei, deve ser uma delas que tá aqui há muito tempo. E ok, continuei a viagem. E aí, eu gosto muito de ar-condicionado, só que como eu tô com a garganta ruim, eu pedi pra abrir o vidro. Ele falou, seu vidro tá travado. Eu falei, não, tudo bem, eu abro o outro do outro lado, que é atrás dele. Aí eu fui ficar com um pouco de sono. E aí eu pensei, deve ser o remédio que eu tomei pra dor de garganta. Até então eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Até que eu falei pra ele, moço, para numa farmácia que eu quero comprar um remédio pra mim, que eu tô com muita dor de garganta. Ele se recusou a parar. Parte 2 agora no meu grupo. Não sabia e na hora do desespero não deu pra mandar. E aí ele encostou o carro. Na hora que ele encostou o carro, ele não abriu a minha porta automaticamente. Ele saiu de onde ele tava e veio até a minha porta. E a gente tava, perto de um posto, mas era num lugar
tipo um mato, assim, sabe? E aí eu entrei em desespero, porque eu falei, gente, eu saio ou não do carro agora? Detalhe que eu coloquei o meu marido no viva voz e falei pra ele, ó, ele não quer parar, já vem com polícia. Nisso é que ele parou e abriu a porta por fora. Eu acho que ele tinha colocado aquela trava de criança que eu sempre coloco no meu carro. Então mesmo se eu tentasse abrir, eu não tentei abrir porque o carro tava em movimento, mas mesmo se eu tentasse abrir, eu não ia conseguir. Ele só abriu a porta do carro, na hora assim, eu só queria respirar melhor, então eu saí e já saí correndo, entendeu? Porque eu falei, se ele tentar alguma coisa, tem um posto ali na frente, eu vi pessoas, eu falei, eu vou gritar. Nós temos um amigo policial que tá ajudando a gente nisso e o que ele foi lá me buscar. Eu tive que caneta aqui que você escreve e apaga, porque minha amiga descobriu uma traição assim. Eles tinham um bloquinho perto da porta de saída pra deixar recados. Apaga, minha amiga estava saindo de casa e viu que não tinha nenhum recadinho de ai, bom dia, te amo. Ele sempre mandava esses recadinhos fofinhos um pro outro e falava dos compromissos que eles iam ter ao longo do dia. Então ela pensou, meu marido esqueceu. No dia seguinte, ele também esqueceu de fazer esses recadinhos carinhosos. Então o que ela fez? Ela foi escrever um recadinho por cima pra ele. Só que quando você vai tentar escrever por cima de uma escrita que já foi apagada dessa caneta, ela fica um pouquinho mais fraquinha. Aí ela tentou olhar assim, sabe, pra ver se dava pra ver a marquinha da caneta. E nesse momento, a moça que trabalha na casa deles ficou um pouquinho tensa. Então ela pegou um lápis e tinha aqui. Vamos lá, o marido disse pra moça que trabalhava na casa deles, porque ele estava tendo com a irmã dela, então ele escrevia os bilhetes e apagava. Só que aí a esposa dele foi esperta, né? Passou o lapisinho e viu que os dois estavam marcando encontro constantemente, inclusive dentro da casa deles. E o que ela fez? Extremamente controle emocional, pegou todo o dinheiro que eles tinham no banco, passou pro nome dela, gastou tudo, falou pro advogado dela fazer uns papéis para passar todos os bens dele pra ela, porque eles são casados em divisão total.